Perante o exposto, pergunta-se: por que o MDR não determinou aos convenientes que fosse seguido preços, referências do próprio Ministério, disposto na cartilha de emendas parlamentares 20 de 2021, que seria um exemplo, na estipulação de preços dos equipamentos, bem como não determinou aos municípios a priorização da pesquisa do painel de preços do governo, conforme a orientação do Ministério da Economia 73/2020, qual justificativa para que um curto período de tempo fosse conveniado um grande volume de equipamentos agrícolas de diversos tipos? Seria a pergunta. Já que optou por realizar essa grande quantidade de aquisição, por que o MDR não refinou previamente seu procedimento de controle e de banco de dados para acompanhar para o acompanhamento efetivo da etapa de formalização dos convênios em instrumentos de repasse, evitando assim diferenças de cotação e especificações dos equipamentos negociados com o plano de trabalho? Bem, senador, eu acho que a sua pergunta responde o que eu poderia falar. Nós temos um volume de recursos lá em torno de 12 a 14 bilhões de reais ano. Nós fazemos quase 4.500 convênios por ano. Praticamente todo o parlamento se volta para o MDR em busca de atenção aos seus munícipes. Tem 5.570 municípios, seguramente em 5.100, 5.150 tem alguma ação do MDR, normalmente através de convênios. O que nós fizemos foi justamente tentar resolver este problema. A ata que Vossa Excelência fala que foi identificado uma diferença de 130 milhões, é uma ata de 3 bilhões de reais. Uma ata, como Vossa Excelência sabe, é uma nominata de preços por adesão. Tá? Então, nós fizemos justamente para evitar os convênios que estavam sendo pulverizados e que estavam dando problema na sua execução. E como Vossa Excelência colocou no início, nós é que pedimos à CGU e à própria Polícia Federal que se debruçasse sobre os atos do nosso Ministério para verificar se estavam de conformidade com a legislação e se havia alguma coisa a ser corrigida. Essa ata que deu uma diferença de menos de 4,5%, né? Se você verificar o tamanho da ata, né? Nós chamamos todas as empresas que foram vencedoras, as que se adequaram aos preços que foram colocados dentro do procedimento da CGU, nós ratificamos, né? Continuamos, aqueles que fizeram a correção, aqueles que não concordaram foram retirados da ata. Houve uma compra de 30 milhões, se não estou enganado, dos quais 3 milhões ou 2 milhões e meio acima do preço que foi preconizado pela CGU. As empresas devolveram o recurso, tá? E a ata hoje está rígida e evita esse tipo de pulverização. Quanto aos convênios, essa determinação do Ministério da Economia ocorre em agosto ou setembro de 2020. Então, nós tivemos todo o processo de receber essa nova orientação, porque nos últimos 10 anos não era feito dessa forma. Então, esse é um procedimento novo, como se tratava de um procedimento novo, era necessária adequação. E diante das orientações que aconteceram da CGU, todos esses convênios que tiveram dificuldades foram suspensos, não foram pagos, com exceção de um único, que teve R$23 mil, né, que foi pago a maior, e esse recurso entrou na tomada especial de contas para devolução em um único município. Os outros todos foram refeitos. Então, as dificuldades, ou os problemas, ou as irregularidades que foram apontadas a pedido da próprio Ministério, foram identificados e foram corrigidos pelo nosso MDR. Perfeito. Como o senhor disse, foi iniciativa do MDR fazer justamente esse ofício à CGU para que se observasse essa tomada de preço, ou esse super, foi classificado, né? Super risco que houve. Bom, a pergunta foi se existia, eu acho que eu queria perguntar de forma mais clara, se existia uma forma de conduzir isso, mas o senhor já respondeu de forma abrangente. Eu preciso só retornar numa pergunta anterior
a qual o senhor falou dos critérios e citou o nosso Estado como não está sendo privilegiado dentro desse montante todo. Isso me faz entender, que confirmo que o senhor parece que não tem interferência dentro desse orçamento, uma vez que deveria privilegiar, mas o senhor é ministro do país, de um país todo, não do meu Estado. Dentro dessa mesma pergunta que eu fiquei ainda pensativo, senhor presidente, eu andando pelo nosso interior, eu vi umas placas do Ministério do Desenvolvimento em valores de 240, 250 mil para drenagem, pavimentação de vias públicas. E procurando, a gente só sabe que foi o recurso. Nada contra, a gente tem que ir atrás de recurso mesmo. Ainda mais para um Estado pobre, como foi citado pelo senhor, que depende de água, depende de muito recurso para que a gente saia da condição que está. Não é à toa que hoje saiu na imprensa que os nossos conterrâneos estão comendo já largato e resto de osso dos animais. Mas passando, vendo em Doutor Severiano uma placa como essa, drenagem e pavimentação, paralelepípedo, métodos convencionais, loteamento São Francisco, Frutuoso Gomes, Jandaíra, Montanhas, Pau dos Ferros, Santo Antônio, São João do Campestre, são recursos de 250 mil cada um, todos por iguais, para drenagem, pavimentação. E já que não tem nenhum parlamentar, já que o senhor disse que foi o relator do RP9 que destinou, não entra na minha cabeça, não é razoável para mim, no meu pensamento, que ele conheça todos esses municípios e as dificuldades. Bom, uma coisa foi para o meu Estado, esse montante. Se não tem nenhum parlamentar que, como eu disse para o senhor, que não tem a honra de assumir isso, não é que eu vá me fazer aqui assumir, porque eu não indiquei nada. Eu não tive participação de nenhum recurso dentro desse orçamento secreto. Mas é de causar estranheza, senador Regufe, senador Girão. Um Estado como o meu está recebendo recurso e ninguém se identificar como o autor. E isso causa incômodo, pelo menos para mim, interesse de querer saber para agradecer essa pessoa. Eu preciso, pelo menos, agradecer esse parlamentar. Se for o relator, se for o Domingos Neto, eu vou dizer parabéns por estar enviando nossos recursos. Tem outro, agora o Márcio Bittar. Agradeço os dois, então. Senhor? Tem outro, o senador Márcio Bittar. Agradeço os dois, então. O Márcio Bittar ele declarou que enviou R$1 bilhão para o Acre, em um vídeo nas redes sociais dele. Se foi ele, eu vou agradecer o Márcio Bittar. Tem 2 orçamentos. Porque não é o que a gente entende em relação a esses orçamentos que deveriam ser assim. Deveria seguir a regra normal. A regra normal. Eu não tenho mais perguntas por momento. Eu vou ouvir aqui ainda os 2 senadores. O senhor está em posse de 2 ofícios. A primeira resposta, me perdoe, ministro, se eu fui áspero ou mal compreendido. Eu estou aqui só para esclarecer. Em relação a enviar recursos para o nosso Estado, eu acho perfeito. Eu só não acho, quando eu disse ético, uma competição que o senhor vai participar, a qual todos têm direito, e o senhor também tem direito de um pleito, de concorrer, mas eu não acho justo concorrer com quem está com recursos da forma que está tendo. E olha que eu nem estou concorrendo. Em relação ao governo, é a imprensa que diz, não sou eu, mas o senhor já anunciou que é candidato. Era esses os esclarecimentos. Quando eu perguntei ético, eu não quis chamar o senhor de antiético. Eu perguntei ao senhor se achava ético. O senhor disse que sim, respondeu. Tá bom? Em relação ao que eu faço, o que eu não deixo de fazer nos meus finais de semana, perfeito. O senhor respondeu também o que faz. Entrega tratores no meu estado. Não, senador, desculpe. Eu não disse que no final de semana entregar trator no seu estado. Mas o senhor entregou no domingo. Não. No domingo eu estava num evento particular, senador. Eu não estava entregando trator, não. Tá. Por favor, vamos fazer a diferença. No domingo, que era um dia de descanso, eu estava usando o meu descanso como cidadão para fazer uma atividade partidária. A entrega de tratores aconteceu num dia de semana. Aliás, eu tenho ido a vários estados fazer a mesma coisa e não sou criticado.
Porque quando eu chego nos outros estados para entregar tratores, parece que a população naquele estado gosta. No nosso estado, parece que a população do nosso estado acha ruim. A população da gente gosta, seu Então, ministro. tá bom. Então, tá população entendido. gosta, Tá só claro, que- só para deixar claro, que não é num domingo que eu estava entregando trator. Mas foi o senhor que falou. Não, o senhor que entendeu Então eu dessa não forma. entendi. Então o senhor entendeu dessa forma. Tá Então, claro. eu entendi agora. Então pronto, tá Porque entendido. da primeira então. vez eu não entendi. Eu Então, tá entendi que o senhor entendido. retrucou. Não, no domingo algo- eu estava no evento particular, senador. Perfeito. Obrigado. Mais pergunta não, senhor presidente. Obrigado, senador Stevenson. Obrigado, ministro. Antes de passar